Saudações a todos, sejam bem-vindos à Palavra Diária. Hoje vamos conversar sobre o livro de Jó, aquele homem que ficou conhecido pela sua paciência. Vamos nos aprofundar nessa história fascinante. Uma história realmente marcante, né? Muito. E para começar, Jó, ele é apresentado como um homem, assim, exemplar. Morava em Uz, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Exato. E não só isso, né? Era o homem mais rico do Oriente. Uma riqueza imensa, mas também uma piedade, uma devoção muito grande. É verdade. As escrituras detalham isso, né? Sim. Falam da família, 7 filhos, 3 filhas, e os bens, ovelhas, camelos, bois, jumentos, muitos servos. Era algo, assim, grandioso. E o cuidado dele com os filhos, aquilo me chama a atenção. Pois é. Ele se preocupava se, talvez, eles tivessem pecado, mesmo em pensamento, durante as festas. E aí oferecia holocaustos por eles, sabe? Uma preocupação constante com a santidade. Mostra um coração voltado para Deus mesmo. Mas essa integridade toda acaba chamando a atenção, digamos, lá no céu, né? Exatamente. Numa daquelas reuniões celestiais com os filhos de Deus, os anjos, Satanás aparece também. E o próprio Deus elogia Jó. Destaca como ele era único na terra, íntegro. Sim. E aí que Satanás entra com a dúvida, né? Ele basicamente diz: Jó só te serve, Deus, por interesse, por tudo que você deu para ele, pela proteção. Aquela famosa frase, acaso não puseste uma cerca em volta dele? É essa mesma. Ele sugere: tira essa proteção, tira os bens, a família, para ver se ele não te amaldiçoa na tua face. Que desafio! E Deus permite, né? Mas com uma condição. Isso, um limite claro. Podia tirar tudo, menos tocar na vida de Jó, preservar a vida dele. E aí, nossa, as provações começam. E vem com uma força terrível. É impressionante a rapidez. Num único dia chegam as notícias. Primeiro, perde os bois e os jumentos, levados pelos sabeus. Depois as ovelhas e os servos, um fogo do céu. Exato. E logo em seguida, os camelos, levados pelos caldeus, uma perda atrás da outra. E o golpe final, o mais doloroso. Os filhos, todos os 10. Um vento muito forte derrubou a casa onde eles estavam festejando. Todos morreram. Puxa vida. Imaginar a dor desse homem e a reação dele. E é aí que a gente vê a força de Jó. Ele rasga as vestes, raspa a cabeça, sinais de luto extremo, claro. Mas ele se prostra no chão e adora a Deus. E diz aquelas palavras. Palavras que ecoam até hoje. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É. Impressionante. E o texto ainda diz que em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus. Nada. Manteve a integridade inicial. Mas a prova não acaba aí, né? Tem mais. Infelizmente tem a segunda etapa. Outra reunião celestial. Deus de novo reafirma a integridade de Jó. Olha, mesmo depois de tudo ele continua firme. E Satanás insiste. Insiste, diz que o teste foi superficial. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende a tua mão, toca nos ossos e na carne dele. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele queria ir mais fundo. Queria atingir o próprio corpo de Jó. E Deus permite de novo, mas com a mesma ressalva. Poupe a vida dele. E aí Jó é atingido por aquela doença terrível. Feridas malignas, úlceras dolorosas, da cabeça aos pés. A imagem é de sofrimento extremo. Ele sentado nas cinzas, se raspando com um caco de telha. Nossa. E nesse momento, até a esposa dele fraqueja, né? Sim, ela vê o estado dele e diz: poxa, ainda vai manter essa sua integridade? Amaldiçoa logo esse Deus e morre, é? Pesado. Mas a resposta de Jó é... Firme. Ele repreende ela. Você está falando como uma doida? A gente recebeu o bem de Deus, por que não receberia o mal também? E de novo, o texto reforça. Jó não pecou com os lábios. Que fé. E é nesse ponto que chegam os amigos, né? Isso, os 3. Ele faz Bildade e Esofar. Eles vêm consolar, mas quando veem o estado de Jó, ficam tão chocados. Que ficam em silêncio. 7 dias e 7 noites em silêncio. Só ali, com ele, partilhando daquela dor imensa.
Depois desse silêncio todo, Jó finalmente fala, mas para lamentar, né? Sim, ele amaldiçoa o dia em que nasceu, expressa toda angústia ou desespero, e isso abre a porta para o debate com os amigos. Ah, o famoso debate. Os amigos com aquela linha de pensamento. A teologia da retribuição, né? A ideia de que se você está sofrendo assim, é porque pecou. Eles insistem. Jó, você deve ter algum pecado escondido. Confessa para Deus te restaurar. E Jó se defendendo, dizendo que era inocente. Exato, ele defende a inocência, mas ao mesmo tempo, ele questiona Deus. Ele quer entender o porquê daquilo tudo, sofre com o silêncio de Deus. É um debate longo, cheio de dor e questionamentos. Mas mesmo no meio de tanto sofrimento, tem momentos que a fé dele brilha, né? Sim, como naquela passagem incrível, porque eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo na escuridão, uma fagulha de esperança, de fé em Deus. E finalmente, depois de todo esse debate, Deus responde. Responde. Mas não da forma que talvez Jó ou os amigos esperassem. Deus fala de dentro de um redemoinho. E ele não dá uma explicação simples para o sofrimento, né? Não. Em vez disso, Deus faz perguntas a Jó. Perguntas sobre a criação, sobre a ordem do universo, sobre a natureza. Mostra a sua soberania, o seu poder infinito, a sua sabedoria que está muito além da compreensão humana. Aquela pergunta forte: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Uau! E como Jó reage a isso? Essa resposta de Deus transforma Jó. Ele não ganha a resposta por porquê, mas ele ganha uma visão muito maior de quem Deus é. Ele percebe a própria pequenez, a ignorância diante da grandeza divina. É aí que vem aquela declaração poderosa. Exatamente. Jó capítulo 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É uma mudança de perspectiva total. Ele entende quem Deus é de uma forma nova. Isso. E ele se arrepende no pó e na cinza. Se humilha diante de Deus, reconhecendo a soberania dele. E o final da história traz a restauração. Sim, Deus repreende os amigos de Jó por não terem falado corretamente sobre ele. Manda que ofereçam sacrifícios. E pede para Jó orar por eles. E Deus aceita a oração de Jó. Aí vem a virada. Deus restaura a sorte de Jó. E dá tudo em dobro. Tudo em dobro do que ele tinha antes, em bens. E mais, ele recebe novos filhos, 7 filhos e 3 filhas, que são descritas como as mais belas da terra e que receberam herança junto com os irmãos, o que não era comum. Que maravilha, uma restauração completa. Completa. E Jó ainda vive mais 140 anos, vê os filhos, os netos, até a 4ª geração. Morre bem velhinho, farto de dias, como diz o texto. Assim conhecemos então o livro de Jó. Que história linda! Duvidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a